Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Dimari Planejados e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá! Na edição especial do Giornale desta quinta-feira, temos a honra de receber o senador da República, Luiz Carlos Reis, um dos principais articuladores da política nacional. Com raízes em Candelária e uma trajetória consolidada na vida pública, Reis tornou-se uma das principais vozes do setor agropecuário no Congresso. Com 5 mandatos como deputado federal e eleito o senador mais votado do Rio Grande do Sul, é reconhecido por sua defesa incansável do agronegócio e dos interesses do povo gaúcho. Na entrevista, vamos conhecer os caminhos dessa trajetória e os projetos que seguem em pauta no Senado. Uma conversa sobre política, representatividade e os rumos do nosso Estado. Depois de um panorama sobre as políticas públicas e os desafios do Rio Grande do Sul com o senador Luiz Carlos Reis, o Giornale faz uma pausa para celebrar a arte que brota da terra gaúcha. Evandro Zambellan, administrador, músico e compositor de renome, voz marcante da cultura local, encerra esta edição especial com interpretações que traduzem o sentimento de pertencimento e exaltam nossas raízes. Política e cultura se encontram em um mesmo espaço, o da identidade e do compromisso com a nossa gente. Desenvolver o Rio Grande do Sul exige visão, responsabilidade e valorização da nossa identidade. Ao reunir liderança política e expressão cultural, o Giornale reforça seu compromisso com o diálogo, o pertencimento e o bem comum. Porque fortalecer o presente é também reconhecer as raízes que sustentam o nosso futuro. Olá, bem-vindos ao Giornale edição especial com a respeitável presença do senador da República Federativa do Brasil, Luiz Carlos Reis. Natural de Candelária, é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. O senador federal construiu uma trajetória pública sólida, pautada nos interesses do povo gaúcho, em especial dos homens e mulheres do campo, responsáveis pelas atividades agropecuárias do Rio Grande do Sul. Sua atuação teve início em São Borja, onde constituiu família e foi prefeito na gestão de 1993 a 1996. Posteriormente, transferiu-se para Brasília, onde exerceu 5 mandatos consecutivos como deputado federal. Já no primeiro mandato, assumiu a presidência da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e ganhou notoriedade nacional ao enfrentar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e propor novas regras para as desapropriações de terras no país, a conhecida medida provisória das invasões. Foram muitas as lutas. A lei do seguro agrícola, o refinanciamento das dívidas do setor, a liberação dos transgênicos, a isenção de PIS e COFINS sobre alimentos e insumos, as novas políticas de crédito rural e a reformulação do Código Florestal. Também se destacam as ações para conter o avanço das demarcações de terras indígenas e a defesa permanente do direito à propriedade. Ao longo de sua jornada na Câmara, o senador Reis apresentou mais de 1.000 proposições legislativas e viabilizou mais de 3 bilhões de reais em recursos para os municípios gaúchos, beneficiando áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Hoje, no Senado Federal, segue comprometido com essa missão, respaldado por 2.316.365 eleitores gaúchos.
sendo o senador mais votado do Rio Grande do Sul. É com grande consideração e respeito que o Giornale recebe, nesta edição especial, o senador federal Luiz Carlos Reis. Ilustre presença em nossos estúdios, senador Luiz Carlos Reis, seu protagonismo político e a dedicação às causas do nosso estado do Rio Grande do Sul muito nos honram e reconhecemos a complexidade que a sua agenda parlamentar impõe, o que torna mais relevante a sua presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Giornale, senador. Obrigado, Giovana. É um grande prazer estar contigo. Muito obrigada. Senador, diante de tantas demandas, selecionamos algumas para abordarmos aqui no Giornale. Há décadas o senhor acompanha os produtores rurais e a sua luta constante neste segmento. Como o senhor avalia o avanço da securitização como ferramenta de gestão das dívidas dos produtores rurais? Giovana, a gente trabalha esse tema há muitos anos. Desde que eu saí da faculdade de Santa Maria, eu estou na atividade em São Borja, quer dizer, hoje sou agrônomo formado aqui, sou produtor rural, trabalhei com crédito rural, conheço essa atividade como poucos. E nesse momento a situação é muito difícil para os agricultores pelas rolagens constantes de dívida em função de secas e enchentes. Os produtores não têm mais condições de honrar seus compromissos. Muitos já tiraram a sua vida, devem para os bancos, devem para cooperativas, estão devendo no comércio, enfim, nas indústrias. Então esse é um problema sério. Nós tivemos agora custos altos, preços baixos. O arroz que vendia 110, 120 no ano passado, hoje vende a 60, 70 reais. Então esse complexo faz com que os agricultores do estado perderam a sua capacidade de investir e a sua capacidade de continuar produzindo. Já sentimos isso agora. A atual safra de inverno, onde muitos nesse estado inteiro não conseguiram financiar a lavoura de trigo, ou a lavoura de canola, ou aveia que plantam nesse momento, jogaram as sementes na terra sem adubo, aqueles que conseguiram. Então, imagina você na safra que vem, onde nós temos mais de 8 milhões de hectares com soja, com milho e com arroz no Rio Grande do Sul. Se nós não resolvermos esse impasse, muitos ficarão sem plantar, e vai ter uma queda brusca na arrecadação do Estado, dos municípios e, consequentemente, dos produtores. Então, nesse instante, já estamos encaminhando essa proposta da securitização, que já está avançando. No Senado, nós passamos na Comissão de Agricultura, agora está na segunda comissão, Comissão de Assuntos Econômicos. Ajustamos ainda na semana passada com o senador Renan Calheiros, que é o presidente, o relator dessa matéria, que será o senador Irajá Abreu, que também é produtor rural no estado de Tocantins. A assessoria dele, a assessoria do senador Dorinha, mas a minha assessoria estão interagindo já, trabalhando com a assessoria do Senado Federal para corrigirmos uma proposta que eu já apresentei. Eu tenho um projeto de lei, mas fora do projeto, já apresentamos uma proposta para o Ministério da Fazenda, para a Secretaria do Tesouro Nacional, que já avaliou, gostou da proposta, mas ainda tem um impacto grande para as contas públicas. E nesse instante, esse grupo que eu estou liderando, né, dos senadores e do Congresso, com assessoria também de entidades e classes, tipo a Farsul nos ajuda, a FETAG nos ajuda, construindo uma nova proposta, adequando essa proposta, corrigindo para chegarmos àquilo que o produtor precisa, que é um prazo longo. Ninguém quer deixar de pagar a sua conta, ele precisa pagar, quer pagar o comércio, a indústria, os bancos, enfim, mas precisa de um prazo mais longo e de um juro mais adequado. Você vai fazer uma prorrogação, hoje é 15%, 20% ao ano, juro muito caro. Então o que nós precisamos é um juro de 3%, 4%, 5% ao ano e um prazo mais dilatado de 20 anos, pelo acúmulo das contas que tem, para que ele possa estar tranquilo. Então, esse desenho nós estamos fazendo. Temos também um problema sério com relação a garantias. E nas garantias, nós estamos propondo um fundo garantidor. O governador do estado esteve conosco num grande evento que foi feito agora segunda-feira pela Adriane Perim, que é a nossa prefeita de Nonuai, presidente da FAMURS. Tinha mais de 200 prefeitos reunidos para nos ajudarem na pressão sobre os parlamentares do estado, estaduais, federais, sobre o governo do estado
e também sobre o governo federal. Então, muito importante a ação dos prefeitos gaúchos, liderada pela Adriane, e a gente dizia nesse momento lá, precisamos de um fundo garantidor. E esse fundo nós estamos propondo que o governador do estado coloque um dinheiro, 2, 3 bilhões de reais, e mais um dinheiro do pré-sal. Então esse desenho nós estamos fazendo nesse momento. Por que isso? Dessa forma, regulariza a situação dos produtores junto aos bancos, ao comércio, às cooperativas, enfim, e também faz com que ele tenha limite e fôlego para contratar a próxima safra, que muitos já estão sem limite, sem garantia, e também, né, com isso, ele possa honrar o compromisso com os bancos e fazer com que o Tesouro Nacional não tenha que aportar muito recurso. Então, se pegarmos um fundo garantidor com o Estado e mais um pouco que nós queremos pegar do fundo do pré-sal, nós podemos resolver essa situação dos custeios e também dessa negociação ampla que é a securitização que estão fazendo. Excelente. E vem também uma questão que nós podemos abordar mais para frente, que é projetos que nós vamos conectar com a negociação, que é o solo, que já votei aí, e também a questão da irrigação, que também são programas que nós temos que anexar à negociação de dívidas dos agricultores gaúchos. Então, a securitização que já segue a passos largos, né, tratando em vários órgãos, é uma medida importante para dar fôlego ao produtor rural, principalmente em tempos de crises climáticas, não é? Nos últimos 6 anos nós tivemos várias secas, não é, senador? E enchente? 4 secas e 3 enchentes com a desse ano, que já está acontecendo. E também, Giovana, um ponto importante é a questão de que o produtor, ajustando as suas contas, ele tem a capacidade de também fazer investimentos, né? Claro. Investimentos principalmente no solo e na irrigação, que é muito importante para nós. Então a questão principal é a adequação das dívidas dos agricultores com prazos mais longos para que eles possam pagar, né? Ter prazo um para pagar seguir em frente. E a garantia que ele precisa, porque muitos são arrendatários, não tem garantias reais, né, para poder chegar a oferecer ao agente financeiro. Então, essa construção é que nós estamos fazendo nesse instante, nesse projeto de lei que eu estou capitaneando lá no Senado Federal. Então, ela não está sendo tratada como uma ação isolada, mas porque é preciso também, não é, senador, transformá-la em uma política pública permanente, com segurança jurídica, com previsibilidade, com sensibilidade às realidades do campo. É isso que está... Bom, e um ponto... essa é uma questão... Vou dar um dado importante, porque o cidadão urbano que não tem noção da agricultura, assim, o cara está nadando de braçada, ganha muito dinheiro, muita ajuda do governo. Vou dar um dado para vocês. Segundo dados da OCDE, a subvenção econômica na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Ásia, enfim, os chineses subvencionam os seus agricultores com mais de 30% dos recursos, que é quase $1 trilhão. Preste atenção, $1 trilhão. E a China é 34,35%, desse $1 trilhão é dos chineses. Depois você pega os Estados Unidos, 25% desse $1 trilhão dos americanos, subvencionam os seus agricultores. Aí você pega a Europa, outros 24, 25% é a Europa. Sabe quanto é que é subvencionado o agricultor brasileiro? 3%. Enquanto eu só peguei Europa, Estados Unidos e China, 50% dá 80%. Nós é 3%. E o Brasil, hoje, nós exportamos para mais de 200 países. Né? Então, imagina, além de alimentar o povo brasileiro, essa nação maravilhosa que nós temos aqui, o Brasil ainda exporta para mais de 200 países. Então, veja a qualidade do nosso agricultor sem a garantia e sem a subvenção que os americanos, europeus e asiáticos têm para os seus produtores. Quer dizer, o nosso produtor enfrenta tudo na cara e na coragem. Sim, esses números corroboram para essa luta constante a favor dos nossos produtores rurais. Bem, dentro da sua atuação legislativa, como o senhor falou, articulação política, o senhor menciona projetos, emendas junto ao Ministério da Agricultura e também da Economia que estão tramitando, reforçando essa atuação contínua, né, nessa frente tão importante para a agricultura. E sem dúvidas que o desenvolvimento, o futuro do agronegócio, ele passa pela garantia de condições firmes, justas para quem produz. E é isso que se quer, não é, senador? Sim. Aí nós temos uma questão de solo, que eu te falei,
o chamado perfil de solo, que nós temos um trabalho muito importante da Embrapa de Passo Fundo, da CCGL aqui de Cruz Alta, os nossos cientistas e algumas universidades também conectadas nesse processo, para que nós possamos implementar esse grande programa. Nós estamos desenhando com o Ministério da Agricultura para ser lançado no Plano Safra agora, que será nos próximos dias, a safra 24, 25, 26, para que o produtor possa organizar o seu solo. Hoje nós recebemos dos próprios agrônomos, meus colegas com quem eu falo, eu estou um pouco fora da profissão, mas entendi que o sistema radicular ele tem que estar mais profundo no solo. Se for corrigir o solo, ele faz 10, 15, 20 centímetros. Ele tem que procurar uma profundidade de 40, 50 centímetros. Porque, às vezes, o nível do pH lá embaixo é diferente lá de cima e dificulta que a planta possa absorver os seus nutrientes. Então tem que fazer uma correção mais profunda, aí tem que botar calcário, fósforo, potássio, custa dinheiro. Para ampliar a profundidade do solo, eu também tenho que fazer um movimento mais forte com preparo de solo. Simplesmente parece assim, eu já estou plantando o sistema plantio direto. É só chegar, colher e plantar de novo, você está conectando apenas um pedacinho de solo. Então tem que aprofundar. Esse aprofundamento do sistema radicular, essa correção de solo, a cobertura em 365 dias, usar no verão uma cobertura de milho ou de soja e depois usar no inverno uma aveia, sei lá, um trigo, uma outra planta, que a planta fique coberta por 365 dias, a incorporação dessa parte, que são várias práticas que têm que ser feitas para melhorar o sistema de solo do Rio Grande do Sul. Diferente de outras regiões do país, isso também vai fazer com que não é qualquer seca que possa abater a nossa lavoura, como está abatendo em 4 vezes nos últimos 6 anos. Então, esse é um trabalho importante, que a gente está montando um projeto entre Embrapa, entre a CCGL e algumas universidades, para treinarmos todos os agrônomos do Estado, que são ligados às cooperativas, às cerealistas, às revendas de insumo, agrônomos particulares, agrônomos da Emater, agrônomos do IRGA, sei lá, esse universo que nós temos, que levam a assessoria para o campo, que possam levar essa tecnologia aos nossos agricultores. E com isso, você muda a situação da nossa agricultura, ajuda a agricultura, principalmente a questão isso aqui não se fala muito em arroz, mas se fala mais em soja e milho, né? Então, esse programa nós estamos desenhando com o ministro Carlos Favaro para implementá-lo na safra 25, 26. Uma nova linha com prazo de 10 anos e também com juros de 4, 5, 6% ao ano, é o que nós estamos propondo. Aí é um fôlego que dá para o produtor. Agora, para isso ele precisa ter garantia para acessar o custeio e acessar também essa prática que chama-se um investimento que ele vai fazer na sua terra, na sua propriedade. E aí tem outro problema, né? É a questão de quando o cara é arrendatário. Aí um recado aos produtores, proprietários e arrendatários. O custo do arrendamento está muito alto. É um recado que eu dou aos produtores e também aos donos das propriedades rurais, certo? Tem que fazer uma negociação. O sindicato patronal da nossa cidade, o sindicato de trabalhadores rurais tem que intervir nesse processo e fazer com que haja uma interação entre os produtores para baixar também o custo do arrendamento, que é um preço alto. Então são algumas práticas para poder implementar essa melhoria do solo, que é numa propriedade arrendada, que ele possa investir, para que o dono da terra possa ter mais segurança com aquele agricultor que está em cima da sua terra. E essa melhoria do solo, que o senhor está falando, que é a correção do solo, está sendo tratada como um reconhecimento de urgência diante das destruições causadas pelas enchentes, que é fundamental, não é, senador? Agir com rapidez e muita estratégia nesse sentido. Por isso, a gente quer conectar a renegociação com prazo longo, para ele honrar o seu compromisso, que ele possa também fazer um investimento no seu solo, na sua terra, para poder melhorar a sua capacidade produtiva. Porque compreendemos que, além das questões técnicas, não é, e um suporte técnico, nós temos aí a reconstrução de uma base produtiva, a médio e longo prazo, naturalmente. Essa terra nós vamos viver eternamente com ela. É o solo que nós usamos no nosso país, ele é permanente. Então, quanto melhor a situação química, física e biológica do solo,
melhor vai ser a nossa produção. Perfeito, senador. E o senhor tem também defendido e articulado recursos importantes em relação ao potencial de irrigação no estado do Rio Grande do Sul. Como essa iniciativa pode transformar a realidade do estado, a realidade produtiva do estado? Giovana, eu comecei na seca de 2023, lançamos esse projeto em Santa Rosa, uma reunião lá, e depois lançamos na Fenamilho, em Santo Ângelo, um projeto que eu convidei meu amigo Rogério Porto, que é um dos craques de água no estado, que é uma das pessoas que mais conhece irrigação no estado e armazenamento de água. E o Rogério conectou com 3 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós começamos um projeto em 64 municípios, toda a região missioneira, Planalto, Médio e também a região do noroeste do estado. Nestes 64 municípios, com recursos que eu disponibilizei para as prefeituras, eles pagaram, eles estão pagando ao Rogério, que está marcando, já tem demarcado 9.780 açudes que podem irrigar em torno de 500 mil hectares de terra. Então, isso é uma prática importante que o produtor também precisa. Eu tenho açude na minha propriedade, eu sou agrônomo, conheço. Onde eu tenho um canto para fazer água, a gente faz água, armazena água que sobra no inverno e que falta no verão. Então esse é o sistema de irrigação que os arrozeiros gaúchos há mais de 100 anos fazem essa tecnologia. Você é da quarta colônia, então isso já se fazia. Os imigrantes alemães e italianos que para cá vieram já usam essa tecnologia. Então o que nós vamos fazer agora? Nas regiões que nós possamos armazenar água, fazer esse programa de armazenagem de água. Então nós marcamos e agora temos que executar esse projeto. Imagina que isso aqui é um investimento produtivo no Rio Grande do Sul. Isso seguramente custa 2, 3 bilhões de reais. E o agricultor precisa ter crédito para poder fazer essa obra, esse projeto, entendeu? Com certeza. Mas isso eu fiz em 64 municípios. Seguramente eu posso fazer em 300 municípios. Implementar o projeto, que eu já tinha uma parceria que no final deu certo, mas ok. Mas, então eu banquei o processo, tinha outro parceiro que não bancou, eu banquei o projeto com 6 prefeituras dessas regiões que te disse. E agora estamos entregando esse projeto, demarcando 9.780 açudes de 1 a 25 hectares. Então, esse é um ponto importante. Então, nós temos que financiar o açude, temos que financiar a rede de luz, que também tem custo de dinheiro, e financiar o equipamento de irrigação. É uma complexidade. Sim, que é um aspersor, um sistema, ou então usar o sistema de pivô central. Bom, sim, são alternativas que vão ser desenhadas. Isso é um grande projeto que seguramente, para irrigar esses 500 mil hectares, custa 4, 5 bilhões de reais, entre o armazenamento da água, entre a rede de luz e também entre o equipamento da irrigação que tem que levar para poder levar água até a propriedade. Mas com isso você dá garantia de produtividade do soja e do milho. É um projeto resolutivo, sim, para o agronegócio. E tem outra situação agora que a Embrapa, um colega meu, agrônomo Parfit, né, lá da Embrapa Terras Baixas, lá de Capão do Leão, ele criou um sistema de irrigação por camalhão, por sulco, que não precisa do pivô. Usa o mesmo sistema que a gente usa no arroz, um pouco diferente. Sim. De 1 hectare que ele mora com água para arroz, ele pode molhar 3 a 5 hectares para soja ou para milho. Então dá alternativa também aos produtores. E o custo é mais barato do que fazer o pivô central, por exemplo. Ele tem que ter uma fonte d'água, que é um açude, uma sanga, um rio, um arroio, e também, ou pode levar essa água para soja e milho. Esses sistemas todos, nós temos que levar aos nossos agrônomos, técnicos, que hoje estão assistindo às nossas lavouras. Além da questão do solo que eu falei, tem também a questão da irrigação, com sistemas que para cada propriedade tem que ter um sistema que se adapte àquela realidade dessa propriedade. Mas isso eu posso fazer em quase 400 municípios do Rio Grande do Sul, que tenham capacidade de fazer irrigação. Uma pequena, vamos dizer, uma pequena propriedade de leite, o cara pode fazer 2, 3, 4, 5 hectares de milho, de soja, de sorgo, enfim, fazer uma silagem, ok? Pode fazer isso com grande produtividade, grande resultado. Agora é um sistema que eu tenho que montar, e por isso também estamos incluindo, com o ministro Favaro, esse processo, né,
agora no novo plano safra, da safra 25, 26, também uma linha de crédito mais adequada, mais barata, para que o produtor possa enfrentar a estiagem. Isso é permanente. Dessas formas, você vai eliminando esses problemas que nós temos nesse ano, de estar renegociando dívidas eternamente. E o senhor reconhece e conhece a dificuldade do agricultor, né? Não poderíamos estar melhor representados no Senado. Quando você fala dessa iniciativa, percebemos que ela vai além do mapeamento técnico, não é? Ela vai verificar a verdadeira necessidade das propriedades, através de uma política pública bem estruturada, como o senhor está falando, e estratégica, com base em dados concretos, para oferecer também soluções reais para os desafios enfrentados pelos produtores rurais, e que são grandes os desafios. É o que nós precisamos fazer. As tecnologias existem, eu tenho que disponibilizá-las, saber que você pode fazer um açude na sua propriedade e que tem condições de melhorar o seu sistema produtivo. Então, esse processo nós estamos tentando fazer agora para levar essa tecnologia aos produtores e fazer com que nós possamos resolver esse problema de um investimento importante no Estado e evitar essas perdas. Porque um dado importante também, para que os telespectadores tenham noção, nós perdemos em 6 anos, 5 secas e enchentes, mais de 150 bilhões de reais. Eu te falo nesse investimento em 500 mil hectares, 5 bilhões de reais, um investimento. Mais solo, quem sabe mais 4 ou 5. Bom, é um investimento produtivo agora, que eu não posso fazer porque eu não tenho capacidade para tomar o dinheiro. É importante o senhor trazer esses números aqui, que muita gente desconhece. Os nossos telespectadores, certamente muita gente desconhece essa realidade. É importante falar do que acontece, das perdas, dos ganhos e onde essa política pública pode chegar. E uma questão importante, falando para o telespectador em geral, por que agricultura? Mais de 40% dos empregos do nosso estado e do nosso país estão conectados diretamente com a agricultura. Então, entre um agricultor que produz até chegar na mesa de quem consome, tem uma cadeia do produtor, do comércio, do serviço, da indústria e depois do transporte para chegar no consumidor. Então, uma cadeia ampla, vasta, que hoje sustenta o Brasil. É o agronegócio. Se a gente pega dados hoje importantes, quando o crescimento do país, né, quando você vê vários segmentos entre balanço de importação e exportação, são negativos. Quando você pega o agro, é o que dá o superávit na balança comercial brasileira. Então, o que puxa o PIB do Brasil e a balança comercial brasileira positivamente é o agronegócio. É o que eu te disse anteriormente, que nós exportamos para mais de 200 países. O Brasil hoje é o maior produtor, é o maior exportador de frango do mundo, é o maior exportador de boi do mundo, é o maior exportador de fumo do mundo, é o maior exportador de soja do mundo, é o maior exportador de laranja do mundo, sei lá, vários que são o primeiro. Nós somos o primeiro do mundo, entendeu? Quer dizer, nós chegamos aí pela qualidade, primeiro dos nossos agricultores, depois da nossa tecnologia investida na agricultura. Então, é um processo importante que gera empregos, riqueza para o nosso país. Precisamos dar força para o agronegócio. E vou dar um detalhe mais para espichar essa conversa. Fique à vontade. Quando eu estava aqui na Santa Maria, na faculdade, nos anos 70, eu me formei em 1973. Naquele ano, naquele momento dos anos 70, o Brasil era importador de alimento. Nós, com essa extensão territorial, não tínhamos alimento suficiente. Da época que eu saí da faculdade, nos anos 70, de Santa Maria, de Pelotas, de Passo Fundo ou de Porto Alegre, saiu uma leva de agrônomos pelo Brasil inteiro. Assim como outras faculdades dos outros estados também. E liderado pelo meu sempre paraninfo, Luiz Fernando Cine Lima, ministro da Agricultura do governo do presidente Médici, e depois seguiu a ele o Paulinelli, outro excelente agrônomo de Minas Gerais. Essas duas figuras, Paulinelli e Luiz Fernando Cine Lima, inverteram a roda da agricultura brasileira. Essa leva de profissionais que, como eu, saíram do estado e foram para o Brasil inteiro. E o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Pela nossa gente, pelos nossos agricultores, pelos nossos técnicos, pelo nosso clima, pelo nosso solo. Ninguém tem essa qualidade que o Brasil tem. Produzir, em alguns lugares, 3 safras por ano.
essa tecnologia que nós absorvemos agora e ser maiores e melhores do mundo sem a subvenção, sem os subsídios que os europeus, americanos e asiáticos têm com seus agricultores. Nós não temos e mesmo assim somos melhores em muita coisa no mundo inteiro. São informações relevantes Sim. que o senhor traz aqui no Giornale. E ainda falando sobre a irrigação e a viabilização de linhas de crédito para isso, crédito específico, não é, senador? Essa sua articulação entre municípios, governo, setor privado, porque é preciso a união, né, de vários órgãos para que isso aconteça. E trazendo aí, além de segurança hídrica, sustentabilidade na nossa agricultura. Mais um detalhe. Essa água, nós tivemos enchentes. Agora que eu estou gravando contigo, eu cheguei de Cachoeira do Sul. Vi o mar de água em Cachoeira do Sul, enchentes. Sim. Tivemos no Vale do Caí, no Vale do Rio Pardo, no Vale do Jacuí, no Vale do Taquari, sei lá, o ano passado e repetindo-se esse ano de novo. Esta água que eu segurar no inverno deixa de correr para cidades que vão dar enchente em cidades. Se eu segurei água para irrigar, eu evito que essa água possa inundar algum município. Então eu seguro água no inverno que sobra no inverno e que falta no verão. É um outro benefício dessa tecnologia que nós temos hoje de usar a água para poder fazer a irrigação. Um recadinho para a FEPAM, os ambientalistas. Isso é fundamental para nós hoje, né? Armazenar água. E tem muita gente complicando para dar licença para fazer um açude. Então, um recado que nós também temos que simplificar o sistema para fazer uma licença ambiental para poder fazer um açude, que é um benefício para o meio ambiente. Com certeza. Só quem tem água, como eu tenho água na minha propriedade, conheço toda essa minha existência, o benefício que está você armazenar água na sua propriedade. Perfeito, senador. Está dado o recado. O Giornale edição especial faz um breve intervalo. Na sequência, continuaremos a nossa entrevista com o senador federal Luiz Carlos Reis. Volto em instantes.